entramos na vossa tela para mais um ponto de vista cristão e hoje estamos aqui com nossos 3 convidados para um tema muito bonito, um tema muito falado ultimamente e um tema muito interessante. Para já, vamos apresentar os nossos convidados. Boa tarde a todos. Chamo por Manahumo Tisham Pitusha, sou pastor auxiliar desta congregação Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa Ômega, na Mapa, Distrito Herate. Chamo-me Reginaldo Jameson, sou membro diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega, na Mapa. Chamo-me Matideu Benfica, sou diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega, na Mapa. Muito bem. Então, hoje nós temos como tema namoro cristão. Nós queremos saber dos nossos irmãos aqui da igreja, o tipo de namoro da Bíblia funciona ou não. Esse é o tema que nós vamos basear a nossa conversa o dia de hoje. Lembrar a você que nós entramos no ar todas as quartas-feiras, então fique ligado, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Então, para continuarmos, nós já temos aqui o nosso tema e queremos começar a ouvir dos nossos irmãos da igreja. Temos princípios bíblicos que regem a vida dos crentes, assim como o namoro faz parte da vida de uma pessoa, de um homem. E nós queremos saber se esses princípios são mutáveis. No Antigo Testamento, esta matéria não está bem expressa assim escrita. De Gênesis, Apocalipse. Não está bem expressa, porque não encontramos em parte alguma onde a matéria está ditamente detalhada. Primeira coisa, não está. E segunda coisa, temos aqui alguns pontos muito principais, ao pensar, 2 pontos primeiros. O primeiro ponto, encontramos que no Antigo Testamento o namoro era diferente. Somente os pais conversavam acerca da moça ou do moço, mas também estes ou estas tinham qualificações. Eram rapazes ou meninas qualificadas, eram meninas bem educadas, obedientes, confiantes. Então, os pais é que se reuniam e conversavam acerca daquela moça para se casar com este moço. E daí, então, fazer uma grande festa e você era entregue àquela moça. Sem querer cortar, pastor, está a dizer que no antigo, para uma moça namorar, tinha que ter qualidades. Pois, qualidades. Muito bem, e aquelas que não tinham qualidade não tinham isso de namoro. Como é que se não se arranjava? Claro, arranjava-se, mas isso dependia, portanto, da vontade do pai ou da mãe. Okay. Sim, eu tenho meu filho bem educado, tenho trabalhos domésticos, uma profissão tal, sabe fazer esteira, sabe fazer casa, tem uma champa, é um filho obediente, respeitoso. E já tinha visto naquela aldeia lá uma moça, mas também não era com 14 anos, eram moças crescidas, de uma idade tão nobre, psíquica, responsável, que pudesse encarar, portanto, o casamento. Daí, conversavam os velhos, eles não sabiam. Só era surpresa no dia em que, portanto, ocorria essa apresentação de namoros. Esse é um ponto. Mas atenção, quero tomar uma atenção aqui. Isto não está escrito na Bíblia. Era, portanto, uma cultura popular, empírica. Uma popular empírica. Segundo, nós estamos ali também no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 24, versículo 1 até 67. Do versículo 2 até 7, nós encontramos ali Abraão, quando depois de morar a sua esposa Sara, o filho Isaac já crescido, ele preocupa-se em ter uma, portanto, nora, digamos assim. Fala com seus empregados, com seu empregado, e manda de que fosse numa terra da família para buscar, portanto, uma moça. E foi dito, o jovem foi buscar a moça, a trouxe, e existe também modos de como foi buscar como crente. Trouxe, era a Rebeca, numa família crente, e dali veio entregar Isaac. Atenção,
Também quero tomar uma atenção aqui nesta parte, segunda parte, nesse segundo aspecto. Do pai Abraão, o fato de ter buscado uma menina lá. Aqui só temos que explorar um contexto principal, o qual vamos também encontrar lá à frente, onde vamos debater, que é santificação. Foi obediente, não quis para que se misturasse com aquela família lá. Isso encontramos. Mas o assunto de namoro neste período era antes, aqui não tem matéria, porque namoro, mesmo no tempo de Jesus Cristo, este tempo que era judeu, não havia cristãos. Este período não havia cristãos, eram judeus. Cristãos aparecem mais tarde no período de Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, pela primeira vez em Antioquia. Depois de um ano de ensino a palavra de Deus, é que Antioquia, lá Atos 11, 26, que era chamado por cristãos. Mas também queremos realçar aqui que, nesse período, os cristãos, com Jesus Cristo, não tiveram também esta matéria patente nos nossos tempos. Mas, falar dos nossos tempos, temos que ir ao encontro, porque nesse tempo era tempo de lei, tempo de Jesus, tempo da graça. E nesse tempo da graça, nós aqui, nós somos judeus, nós somos gentios alcançados pela graça de Deus, pela salvação gratuita em Cristo Jesus. Aí, rege sim uma nova dinâmica espiritual, uma vida bíblica, em que nós temos que segui-la nos nossos tempos. Mas, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, não foi expressa. Então, talvez buscarmos nos nossos tempos como os nossos filhos, nossos netos, nossas filhas, e nós também próprios adultos, quando queremos casar. Então, isso significa que a escolha de um parceiro dependia da cultura do tempo. Claro. Para cada povo. Claro. Muito bem. Vamos ouvir aqui dos nossos outros convidados o mesmo assunto. Nós já ouvimos aqui o nosso pastor a dizer que os princípios bíblicos não estão patentes na Bíblia, mas é a cultura do povo no atual contexto que eles vivem. Sim, mais uma vez, boa tarde. Indo concretamente na questão que me é colocada, que é namoro à antiga moda, ainda funciona? Se nós formos diretamente nos basear na Bíblia, nós podemos dizer que sim, funciona. Porque se nós dissemos que funciona, é que estamos a dizer que o Deus que nós ainda servimos não muda. Então, por que poderia mudar o namoro? Apesar de a Bíblia não falar exatamente deste tema, apesar da Bíblia não expressar assim de uma maneira direta acerca do namoro, mas o livro que Paulo escreve aos Coríntios fala um pouco destes temas e enfatiza e fala de haver acerca do jugo desigual. É importante serem considerados estes aspectos. E ainda mais vai falar acerca de questões comportamentais, questões religiosas. É importante, então, enquanto no namoro não serem observados estes aspectos, eu quero acreditar que pode haver sim alguma falha, porque quando nós procuramos entender o que é isso de namoro, nós percebemos que o namoro é uma fase de preparação, assim como era no antigo. As pessoas primeiro saíam, as pessoas olhavam o comportamento, as pessoas reparavam, aquele jovem trabalha, aquele jovem faz isso, aquele jovem faz isso, e as pessoas consideravam aquilo como preparação. O nosso pastor aí acabou de falar de alguma questão, que o jovem, por si só, ele procurava, os pais é que saíam, iam procurar uma noiva, iam procurar uma mulher para que o jovem pudesse casar. Antes dos pais saírem, ir ao encontro de uma mulher, os pais é que eram responsáveis em preparar
a miúda, eram responsáveis em preparar o jovem. Prepararam o quê? O jovem era instruído a trabalhar, era instruído a construir casa, enquanto a miúda também recebia alguma instrução que tinha nada a ver com o tratamento ao marido, o tratamento à casa, cuidados com a sociedade. Então, estes aspectos sim funcionam quando um namoro está dentro dos parâmetros bíblicos. Eu sim quero acreditar que o namoro à moda antiga funciona. Muito bem. Então, é importante que o assunto de namoro tenha uma regra bíblica nos nossos tempos, apesar de que seja da responsabilidade cultural no tempo atual. É importante que tenha uma regra bíblica para não haver depravação. Nosso irmão Matideu. Bom, primeiro quero agradecer a Deus por ter sido convidado para debater um tema tão importante. Então, indo à pergunta que o moderador nos coloca, eu diria que sim ou não. Sim, por quê? Porque nós temos, dentro da sociedade, duas partes diferentes. Temos os crentes e temos incrédulo, aquele que não crê a Deus. Então, para mim, funciona apenas para crentes e não funciona para o mundo. Para o mundo, a moda antiga já era. Significa dentro da igreja existem aqueles que vivem os princípios mundanos. Exatamente. E esses não vão seguir. Não vão seguir. Mas E existem aqueles que seguem os princípios bíblicos. bíblicos. Então, sem instrução bíblica, é impossível funcionar o assunto de namoro bíblico, a moda antiga, como dizia o moderador. Ok. Existe uma coisa que atualmente os jovens, nós jovens, né, falamos, hein? É meu ficante, é minha ficante. Hein? Existe o ser ficante, né, e namoro moderno. Porque já ouvimos aqui as culturas como é que fazia, mas agora os pais podem ser até os últimos a saber do namoro dos seus filhos. Esse assunto de ficante, né, namoro moderno, funciona na igreja, é lícito. Como eu disse que existem duas partes. Então, assunto de ficante não funciona. O melhor seria que, antes que acontecesse alguma coisa, o namoro fosse conhecido na família, na igreja, e toda a gente pudesse tomar conhecimento do que está acontecendo. Agora, por que estamos a ver muitas meninas grávidas sem responsável, até nascerem crianças sem pai? Porque começaram no oculto e terminaram no oculto. Então, sem a intervenção dos pais, na idade da adolescência, há muita vaidade. E tudo incluímos, até no namoro, a vaidade. Agora eu queria saber dos convidados aqui presentes, não é? Os limites físicos e emocionais. Quais são os limites físicos e emocionais? E quem delimita esses limites atualmente? Falando dos limites físicos e emocionais, dentro da igreja, na medida em que vai se tratar do namoro, é claro que deve haver limites em tudo, porque é uma fase de preparação. Mas estes limites podem começar a partir da família, dos familiares do noivo, assim como da noiva. Nestes casos, o que se tem verificado, o meu colega aqui falou um pouco de começar no oculto e terminar no oculto. O que tem acontecido? Muitas das vezes, a juventude tem pouca informação, tem pouco conhecimento acerca do quê? Acerca de namoro, acerca de casamentos. Então, quando eles começam a entrar, quando eles
se apercebem desta vida, o que eles fazem? Eles começam a fazer em segredo, vão gostando em segredo, vão vivendo em segredo e ainda termina em segredo. Então, indo concretamente na questão que me coloca agora, quais são os limites? É importante haver limites. Enquanto eu namoro, enquanto um namoro cristão, não pode haver pelo menos uma aproximação física. Isso sim funciona. Por quê? Enquanto eu estou a namorar com alguém, enquanto alguns jovens estão numa fase de preparação, nós dizemos que enquanto se namorar, não pode haver algum envolvimento. Não pode haver algum envolvimento sexual. Enquanto eu estava a rever alguma matéria ali, eu percebi que antigamente não tínhamos aquilo de notariado. Ok. Não havia. Mas a Bíblia considera sua esposa na medida em que você se une com aquela mulher fisicamente, sexualmente. Ok. Então, enquanto haver esta união, já não se trata de namoro. Trata-se de casamento. Então, por isso é importante, antes de haver esta união, sim haver alguma separação. Vamos conversando, vamos preparando o nosso namoro, mas temos que haver aqui um limite. No nosso manual, quando nós aprendíamos acerca do namoro e casamento, dizíamos que o homem nem a mulher não podem ter algum contato físico sem ter alguém lá. Quer dizer, enquanto eles querem conversar, não podem sair e irem conversar lá no Rio Namapa, eles dois. Não. Devem conversar no meio de pessoas. Se nós dizemos no meio de pessoas, tem que existir alguém que possa controlar o movimento daqueles dois. Porque enquanto eles estão a namorar, existe aquele que é sentimento emocional. Aqui nós podemos falar do físico, porque o físico é que dá uma proporção ao emocional. Enquanto eles não terem um contato direto, dificilmente vai dizer que eu acabei caindo. Muito bom. Este é meu posicionamento. Pastor, a mesma questão. Limites físicos e emocionais. O nosso irmão aqui estava a dizer evitar o contato. Será que tocar, né, quando você está a andar de mãos dadas com sua namorada, é permitido? Para o irmão que ele estava a dizer que não é permitido. Isso causa o emocional. O emocional leva as emoções ao alto. Amado pastor, esclarece esse assunto. Bom, e este assunto precisamos levar a sério, não é? É uma matéria que nós temos que trazer portanto, à superfície. É tão relevante porque primeiro nós estávamos a falar, não é? Do assunto que estamos a debater é o namoro cristão. E nós falamos que no Antigo Testamento não havia cristãos. Eram judeus, filhos de Deus. Mas, chegado o tempo de cumprimento da palavra de Deus, não é? Tempo de salvação, da graça, então nós somos gentios. Depois de convertermos nós, também somos dotados a viver um modelo bíblico. E queria dizer também, mesmo aos estimados ouvintes, as jovens e jovens e todos quantos estão nos assistir, este assunto é meramente para filhos de Deus. Se falamos do mundo, uma parte é para comparar, mas o assunto aqui em debate vai doer sim, falar a verdade. Estou a dizer que nós, como gentios, fomos alcançados pela graça de Deus. E o nosso viver, o nosso modelo, o nosso ser é segundo a palavra de Deus. Portanto, quando nós convertemos, não é? Saímos de fora e vamos para dentro, ouvimos a chamada e nós convertemos, aqui começa então o assunto grande. Confusão, para que é confuso? Problema, para que é problemático. Mas Deus exige primeiro a santificação. É quando começa. Então, e eu aqui trago alguns 4 pontos principais que gostaria que
também neste debate pudéssemos observar neste namoro cristão, nos nossos tempos. A própria mensagem, assim, como título, não está expressa. Isso pode vir alguém, de uma forma geral, pode vir criar confusão a alguém, se não perceber o tema, o conteúdo, o desenvolvimento deste tema. E a Bíblia, lá em 2 Coríntios 5,17, diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, depois nós convertemos, sujeitamos-nos a Deus na sua palavra. Sujeitamos na Bíblia. Então, as coisas velhas, a vida ímpia que nós vivíamos, já despojamos atrás. Estamos a obedecer a palavra de Deus. Então, o que acontece? Primeiro o ensino. Jovens, homens, mulheres são ensinados primeiro como conseguir a moça para namorar e para casamento. Claro que meus colegas aqui falaram assim, que é possível encontrar um casamento diferente da palavra de Deus, mas também o ensino não pode faltar e nunca faltou. Enquanto estamos a caminhar, erros também nunca vão faltar. Acidentes também nunca vão faltar. Mas, segundo a palavra de Deus, o povo de Deus deve ser ensinado como namorar nos nossos tempos. Isso a Bíblia ensina. Seguindo essa lógica, são os princípios que estávamos a falar aqui, os limites. Existe um conselho, uma assembleia que define esses limites na igreja? Claro. Ou é a Bíblia? Claro, existe. Claro. Primeiro, eu estava dentro que trouxe aqui alguns 4 pontos com relação com esse aspecto que estamos a debater. Primeiro que para existir um namoro cristão excelente, é preciso que o crente tenha relações estreitas com Deus. Lá João 15, versículo 7 diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. O cristão ou a cristã deve ter relações amicíssimas com Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o cristão, no namoro cristão, o cristão ou a cristã deve recear o pecado e o embaraço que declara com o seu rodeio. Estamos a falar agora com José, por exemplo. Gênesis 39, versículo 9. José receou dormir com aquela mulher que pude falar. Aqui quero tomar uma atenção. Nós estamos a dizer que naquele tempo José estava a tratar de namoro com a mulher que pude falar. Não. Queremos trazer assim o espírito de temor a Deus, o espírito de verdadeiro cristão. Faz-me entender o espírito verdadeiro cristão. Então, enquanto namoramos, na verdade, não pode haver abraços, não pode haver beijinhos, porque se você pega a moça, senta-se por cima das suas pernas, abraça, beija, aquilo diz que a carne é fraca. Lá Romanos 8, 13, diz que se viver segundo a carne, morrereis. Há de morrer espiritualmente. A carne é fraca, a vontade do coração vai bater, vai palpitar. Então o que vai acontecer? Beija ela, mexe seus cabelos, suas mamas e vão cair em pecado. Por isso, enquanto se namora, deve-se abstenhar, portanto, o pecado e o embaraço que de fato nos rodeia. O terceiro ponto, e é importante também que o crente faça o namoro diferente do mundo. Nós estamos nos últimos tempos, dentro de última geração, tecnologia, ciência, pecado, tudo. A fama, ninguém quer perder a fama. Então, a fama que o mundo goza, o crente não pode gozar. Por isso a Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus no namoro. Isso deve-se observar. Deve-se observar. E encontramos aqui também o quarto ponto.
o namoro cristão deve glorificar a Deus. Enquanto nós, todos, jovens, homens e mulheres, enquanto estivemos a namorar, apestinharmos de tudo isso, lá Mateus 5,16, diz que assim resplandeça a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras. Lá 1 Pedro 1,15, diz que sete santos em toda a vossa maneira de ver, como aquele que vos chamou. Jesus Cristo nos chamou da escuridão para a maravilhosa luz, para vivermos o testemunho, para permanecermos de testemunho, para glorificar e para falar do testemunho de Jesus Cristo. Então, queria sustentar um pouco de fato desses 4 pontos no namoro cristão, nos nossos tempos. Estamos a falar das limitações. Nós, se formos a ler o livro de Provérbios, nós vamos encontrar lá um namoro que Salomão fez com a sunamita. Então, o texto diz que Salomão teria ido ter com ela, provavelmente queria ter um contato físico. Então, eu só queria dizer, para quem está a namorar, ou para quem quer namorar, então, não desperte o amor antes do tempo. Só vão ter contato físico após o casamento. E Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Queríamos aqui apelar à juventude e aos demais que queiram buscar este namoro à moda de Deus, que é importante observar os limites de Deus. E se verdadeiramente, a Bíblia vai nos dizer, se na verdade vocês são de Cristo, então pensai nas coisas que são de Deus, em tudo. Não pode haver exceção. Se for para namorar, é preciso namorar nos moldes de Deus. E era mais ou menos isso, que Deus ricamente possa abençoar. Os jovens de hoje devem ser jovens que temem, obedecem à palavra de Deus. Santificação. Santificação. 1 Coríntios 6,18 diz que fugir da prostituição. Hebreus 13,4 diz que venerado seja entre todos o matrimônio e noite sem mácula. Porém, aos que estão em prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Evitem julgamento e para a rescisão tratem no reino de Deus. Deus abençoe os jovens. Para mais informação, estamos juntos. Obrigado. E não desperta o amor antes do tempo. O nosso pastor aqui também acabou dizendo: viver santificação, assim como o nosso amado diácono aqui, obedecer à lei de Deus. Então queremos nos despedir com a promessa de virmos na próxima semana. Então, coloca aí as suas perguntas e até na quarta-feira.